Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que estamos para que possamos aí estar dando continuidade no nosso propósito que é estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância aí de o pregador, o mensageiro, aquele que é o porta-voz de Deus, ter algumas características que o faça ser uma pessoa eficaz no seu trabalho. Então eu quero convidar você para nós estarmos hoje falando sobre as 10 características de um pregador eficaz. Gostaria de destacar aqui essas características, elas são características pessoais, características essas que eu separei por achar importante na vida aí de um mensageiro da palavra de Deus. Claro que elas não estão dentro de uma ordem de importância, pois acredito ser todas muito importantes, e também nós podemos ter outras, né, que não estão dentro dessas 10. Essas 10 para mim são as 10 que eu acredito que pode, com toda certeza, fazer com que um pregador ele seja aí eficiente nessa missão, tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho aí dessas 10 características de um pregador eficaz. Eu vou começar a definir primeiro o pregador, né? O que é o pregador? Qual é a definição que nós damos a um pregador? Eu li um livro do pastor Elienay Cabral, Pregador Eficaz, e gostei muito de uma definição que eu encontrei ali dentro do livro do pastor, que ele define mais ou menos assim o pregador. O pregador é alguém que recebe a mensagem de Deus e entrega aos homens. É o que trata com Deus dos interesses dos homens e com os homens dos interesses de Deus. Então, destaca-se nessa definição que o homem ele não é um entregador de recado, mas ele é um porta-voz de Deus, tá certo? Então, isso precisa ficar muito claro para o pregador, que ele é o porta-voz de Deus. Então, observe aí que para que nós venhamos ser um pregador eficaz, nós precisamos entender o que pode nos impedir de ser um pregador eficaz. Mas vamos aqui também definir eficaz para que possamos ter uma compreensão mais aprofundada a respeito desse termo, tá certo? Vamos falar deste significado dentro do dicionário. Observe o significado de eficaz. Eficaz quer dizer no dicionário, uma das definições, pois algumas outras, que é capaz de alcançar o resultado desejado. Eu vou destacar mais uma vez, que é capaz de alcançar o resultado desejado, útil, processo eficaz. Então, vamos tentar juntar estas duas coisas. Primeiro, o pregador, que nós já definimos, que é aquele, então, que recebe a mensagem de Deus e leva até o homem. E eficaz, que é alguém que alcança resultado desejado. Então, o resultado desejado para o pregador é que essa mensagem que ele recebeu de Deus chegue até o seu destino, até o lugar desejado, que nesse caso seria o seu ouvinte. Então nós somos aqui o transmissor e aqueles que estão ouvindo são então o seu receptor, para que o receptor ele ouça aí essa palavra. Nós precisamos então ser eficaz, capaz de alcançar aí o propósito desejado. Mas o que pode impedir de que esse propósito desejado ele venha a ser alcançado na vida do pregador? O que pode fazer um pregador não ser eficiente? Eu vou ler uma frase de D.L. Moody,
que ele diz assim: reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me olhando. Vou destacar mais uma vez. Reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Caráter é o que eu sou quando ninguém está me olhando. Então, observe que o pastor Moody aqui faz uma diferença entre caráter e reputação, destacando que o caráter é aquilo que somos quando ninguém está nos olhando, enquanto a reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Eu li também um poema do William Davis, um teólogo, que eu gostaria de estar também dividindo com você esse poema, pois achei muito útil para o nosso assunto nessa oportunidade. Observe, por favor, esse poema que tem como título original Reputação e Caráter. A circunstância em que você vive define a sua reputação. A verdade em que você acredita determina o seu caráter. A reputação é o que se supõe que você seja. O caráter é o que você é. A reputação é a fotografia. O caráter é o rosto. A reputação vem sobre você de fora. O caráter cresce de dentro. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter é o que você tem quando vai embora. A reputação é conhecida em uma hora. O seu caráter não aparece em um ano. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida. A reputação cresce como um cogumelo. O caráter cresce como um carvalho. Uma única notícia de jornal dá a sua reputação. Uma única notícia de jornal dá a sua reputação. Uma vida de trabalho dá o seu caráter. A reputação fará você rico ou fará você pobre. O caráter fará você feliz ou fará você miserável. A reputação é o que os homens dizem que você é junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante do trono de Deus. Então, observe que aqui também nós veremos que há uma valorização para o caráter. Então, nós precisamos compreender a importância de nós estarmos construindo aí um caráter belo, bom, um caráter correto, direito, tá certo? Porque o caráter é o que nós somos, e o que nós somos não tem como esconder por muito tempo, né? Abraham Lincoln disse que você pode enganar aí muita gente por um tempo, mas não todo mundo todo tempo. E isso, então, faz uma relação com o que você é, né? Porque quem você a qualquer momento aparece, né? Mas eu gostaria de destacar também a importância da reputação, principalmente na vida de um pregador da palavra de Deus, na vida daquele que é o porta-voz do Senhor, na vida daquele que tem aí como missão de ser esse que vai carregar também sobre o seu ombro essa responsabilidade de estar levando a palavra de Deus. Então, eu vou falar da importância da reputação, a importância de uma reputação boa, tá certo? Então, nós vamos usar também como sinônimo aqui a boa fama, a fama que nós precisamos ter, tá certo? Então, vamos definir aqui primeiro o que é reputação. Reputação é o conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade em que vive, tá certo? Então observe que a reputação, ela vai ser um conceito, ela vai ser construída mediante aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O que precisa ficar também aqui destacado é que a minha reputação, a sua, a nossa reputação
sempre chega aos lugares antes de nós chegarmos. Por isso que é importante a reputação. Nós precisamos compreender que a reputação, ela também é sustentada pelo caráter. Mas hoje nós vamos então destacar a primeira qualidade de um pregador eficaz. É um pregador que tem boa reputação, que tem boa fama, que tem um bom testemunho. Por quê? Se o pregador ele não tiver um bom testemunho, quando ele chegar no local aonde ele pretende ser ali usado por Deus, aonde ele está indo para estar levando a palavra de Deus, esse público que tem esse conceito dele pode abrir o coração ou também fechar o coração. Pode aceitar a palavra de Deus ou pode também rejeitar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos entender, como pregador, que antes que nós venhamos nos preocupar com desempenho em cima do púlpito, nós temos também que nos preocupar com a nossa vida, tá certo? Ou seja, a vida do pregador vai ser a vida da sua pregação, porque as pessoas vão levar em consideração, antes de tudo, né, a nossa vida. Não tem como nós desligarmos uma coisa de outra. Não existe isso que algumas pessoas acabam dizendo: meu negócio é com Deus. Isso não funciona para um pregador, tá certo? Por quê? Porque a primeira mensagem que o pregador vai passar é a sua própria vida, é o seu próprio testemunho. O seu testemunho é a maior pregação que o mundo ele ouve. Por isso, nós precisamos zelar por nossa reputação. Nós precisamos cuidar da nossa fama ou da boa fama que corre por aí, né? Nós não podemos permitir que o nosso testemunho caia em descrédito diante da igreja de Deus, diante do mundo. Então, nós vamos destacar aqui algumas coisas que é importante para nós como pregadores da palavra, porque às vezes nós nos preparamos tecnicamente, como já falamos, nos preparamos também aí física, mentalmente, né? Nos preparamos para pregar a palavra de Deus, mas não cuidamos então de estar vigiando na nossa conduta, de estar caminhando com uma postura de um homem de Deus, tá certo? Então, eu gostaria de destacar aqui uma frase do Gilton Moraes, que está no seu livro sobre homilética, que ele diz assim, abre aspas, quem quiser tornar-se um pregador da palavra, é necessário estar com a vida no altar. Tem que se desejar dirigir pelo Senhor da palavra, pois pregar é falar de coração a coração. Por isso, como pregadores, devemos pregar não apenas com vida, mas com a vida. Pois o pregador que não pode viver as palavras que prega, precisa calar-se e viver antes de falar. Fecha as aspas. Então, meus irmãos, observe que, como pregador, nós buscamos aí, como temos falado aqui, ter técnicas, né, que vão nos ajudar aí nesse desafio, nessa missão de pregar a palavra de Deus. E uma coisa que é bom você encontrar em um pregador é um pregador que é vibrante, né? É um pregador que é alegre, um pregador entusiasmado, que prega com vida. Mas nesse propósito que nós estamos aqui, de falar sobre a reputação, nós estamos falando que a nossa pregação, ela não basta ser uma pregação com vida, como disse Gilton Moraes aqui, mas ela precisa ser com a vida. Não só com vida, mas também com a vida. Por quê?
a vida do pregador vai falar muito mais alto do que as suas palavras, né? Se o que nós afirmamos no púlpito nós não conseguirmos confirmar com o modo em que vivemos, jamais a mensagem que pregamos irá alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque a vida em que eu vivo, ela reprova aquilo que eu estou pregando. Por isso é importante nós cuidarmos do nosso testemunho. Eu gostaria de ler aqui um versículo de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Diz assim: também é necessário que tenha bom testemunho, né? Então, falando daqueles que desejam o episcopado, esse versículo está dentro desse contexto de qualificações aí para aqueles que vão assumir responsabilidades ministeriais aí, tá certo? Então, o apóstolo Paulo está aqui orientando o pastor de Éfeso, que é Timóteo, pois haviam pessoas que estavam desejando ser pastor. E Paulo vai dizer, olha, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas não basta simplesmente desejar. Você precisa ter algumas qualificações, tá certo? Então você precisa ter algumas características, e características essa que pode te aprovar ou também poderá desaprovar aí a sua vida ministerial. E ele continua dando orientação e nessa oportunidade ele vai falar aí para os diáconos também, e ele vai dizer a importância de se ter um bom testemunho, que é o que nós falamos, iniciamos com reputação, que também usamos como sinônimo aí fama, né? Boa fama, a importância, tá certo? Então ele diz assim, observe, também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, os que estão de fora no sentido de fora do ciclo, né? Ou do círculo aonde nós estamos vivendo, de fora da igreja, tá certo? Para que não caia em opróbrio, observe, e no laço do diabo. Olha a importância de ter-se um bom testemunho do lado de fora, fora desse círculo de amizade, de trabalho que nós estamos inseridos, para não cair no laço do diabo. Então, nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que diz, olha, eu não estou nem aí o que com aquela pessoa está pensando, eu não estou nem aí com o que aquela pessoa está falando, né? Eu sei que há uma diferença muito grande entre aí um falso testemunho, né? E aí você ter um mau testemunho, né? Um falso testemunho é uma pessoa que levanta algo para te acusar, tentando arrumar alguma coisa na sua vida, e isso também acontece. Mas isso fica claro que o próprio Deus é o nosso advogado e também o sentenciador dessa causa como nosso juiz. Porém, o mau testemunho já é uma coisa completamente diferente. Nós podemos observar a vida de Daniel quando ele está dentro de Babilônia. A Bíblia vai nos dizer que aqueles invejosos que ali estavam procuravam na vida de Daniel alguma coisa. E a Bíblia diz que eles não encontraram, né? E aí o que eles fizeram então? Eles criaram uma lei para de alguma maneira tentar prejudicar o Daniel na lei do seu próprio Deus. Por quê? Porque não havia nenhuma lacuna, nenhuma brecha na vida de Daniel que eles pudessem estar usando contra Daniel. E isso também aconteceu com o próprio Jesus, né? Quando então o Sinédrio procurou alguma coisa na vida de Jesus, mas a Bíblia diz que ele era íntegro. Íntegro é uma pessoa que é completa, que não há uma brecha, que não há nada que a desaprove ou que sirva de munição contra a sua própria vida, tá certo? Vamos aqui fazer uma pequena exegese nesse versículo. Primeiro, o opróbrio. O que significa o opróbrio? Observe que dentro desse versículo, opróbrio significa desonra,
vergonha pública, né? Ou seja, nós temos que ter um bom testemunho para com os de fora, senão nós caímos aí no laço do diabo. E aí, o que seria o laço do diabo aqui? Paulo vai falar que as pessoas estavam prontas aqui a acusar os crentes. O laço do diabo aqui significa acusação. Então, nós iremos ver que cair no laço do diabo dentro desse texto é cair em acusação alheia. É a pessoa acusar, então, aquele ministro. Observe que nós não podemos baixar o padrão, né? A pessoa ela precisa ser avaliada, analisada, a ser colocado aí em uma posição na igreja de liderança. Por quê? Porque ela é observada pelos que estão de fora, né? Continuando aqui, observe que é de suma importância, então, nós estarmos andando de maneira em que nós venhamos ter boas obras, tá certo? Por quê? Porque as más obras diante do nosso mau testemunho pode nos levar a uma, uma queda na nossa credibilidade e cair ainda na acusação daqueles que estão de fora. Olha o exemplo de Jesus. O João, capítulo de número 5, versículo 36, diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras, observe isso, que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. Agora, observe aqui, interpretando de uma maneira mais simples, para nós compreendermos esse versículo. O que ele quer dizer, em outras palavras? Aqui, Jesus ele está dizendo que as suas obras, olha só, davam testemunho que ele era de Deus. Então, as obras dele mostravam que ele é de Deus. Você lembra daquela passagem no livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17, primeiro aos Reis de Israel, versículo de número 24, quando então Eliseu, no versículo 24, ele recebe a palavra daquela mulher depois do milagre da ressurreição do filho, diz assim: a mulher disse a Elias, observe que diante da visão desta mulher, houve ali uma observação. E diante da obra dele, aí ela diz: agora, agora. Há uma confirmação aqui. Agora conheço, olha só, que tu és homem de Deus. Observe agora, e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Então a palavra que Eliseu estava falando, diante das obras que aquela mulher estava vendo, era verdadeiramente ali uma confirmação de que ela podia crer, que ela podia acreditar, porque as obras que ele realizava era confirmada ou confirmação de que ele era verdadeiramente um homem de Deus. Ou seja, é o mesmo ponto aqui de Jesus. As obras de Jesus confirmavam que ele era um homem de Deus. Ou seja, as pessoas que olhavam para Jesus, olhavam e falavam assim: ali está um homem de Deus. Você lembra daquela passagem bíblica de 2 Reis, capítulo de número 4, aquela mulher rica, né, que preparou ali um lugarzinho para o profeta? Vamos ler lá o que essa mulher ela falou e o que levou ela a preparar um cantinho para o profeta. Nasceu a oportunidade para o Eliseu diante de uma observação de uma mulher. E você sabe que as mulheres têm essa característica aí muito aguçada, né, na sua formação. Então, observe aí, por favor, o que vai dizer aqui o texto.
capítulo de número 4 de 2 Samuel, quando então a sunamita diz assim, o versículo de número 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. Então, ela está tendo contato com esse profeta, né? Então, ela é uma hóspede, isso dentro da cultura ali antiga, no Oriente, isso daqui era algo abençoador, né? E fazia parte da cultura deles você ser um bom hóspede, né? Uma das coisas que nós vemos ali na vida de Abraão é Abraão estar do lado da sua tenda quando ele esperava que alguém passasse para que ele pudesse também ser um hospedeiro de alguém, abençoar a vida de alguém, né? Com alguém que passasse por ali. Foi nisso que ele acabou aí trazendo anjos para dentro da sua casa. Então, ser hospedeiro, receber pessoas no Oriente era algo natural. E essa mulher, ela fez isso. Aí a Bíblia diz assim: e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Então o profeta passava naquela região, ele já ia diretamente naquela casa. E ela disse ao seu marido, olha só. Então ela vai, ela procura o seu marido e diz: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha a reputação do profeta Eliseu. Ele tinha uma boa reputação. Uma mulher estava não só abrindo a porta da sua casa e ceando com ele ali, né? Ou se assentando com ele à mesa e comendo, mas ela estava observando ali a sua vida, tá certo? Isso aqui fala de reputação, e ela observou, e pelas características desse homem, ele era um santo homem de Deus. Assim como Eliseu, no Novo Testamento, também Jesus, as tuas obras mostravam a sua postura, mostrava que ele era um homem de Deus. Marcos 14, versículo 55, diz assim: e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus. Olha só, para o matar, e não achavam. Então, o concílio queria alguma coisa para poder matar Jesus. Vamos achar algum testemunho, vamos achar alguma acusação, vamos achar alguma coisa para nós destruirmos a vida desse aí Nazareno. Mas eles não puderam. Por quê? Porque a sua vida era uma vida íntegra, era uma vida de boa reputação. Então, vejamos aonde o pregador ele pode perder aí essa boa reputação, tá certo? Vamos ver aqui como que nós podemos estar aí dando um mau testemunho ou lugares aonde nós podemos dar um mau testemunho, e coisa que o pregador ele precisa então vigiar, tá certo? Precisa ser cauteloso. Vamos falar primeiro no lar, dentro de casa, tá certo? Então, o primeiro lugar que um pregador ele precisa estar vigiando é dentro do seu lar. Por quê? É aqui dentro da nossa casa que nós verdadeiramente somos conhecidos. Quantas pessoas, meus irmãos, que não vão para a igreja por causa do mau testemunho, às vezes, de algum que mora dentro daquela casa. Que dentro de casa brigas, são gritos, são mentiras, né? São coisas terríveis dentro daquele lar. Aquele lar é verdadeiramente aí uma projeção do inferno. Você entende o que eu quero dizer? É um lugar onde não tem paz, e às vezes esse demônio, esse diabo desse suposto inferno é exatamente aquele que deveria ser o porta-voz dentro de casa, o canal de bênção, aquele que deveria ser o maior exemplo dentro de casa, é aquele que acaba às vezes trazendo o mau testemunho. Eu já li uma estatística de que sobre missiologia, e dentro dessa estatística destacava que a maior dificuldade
onde o evangelho ele é aceito, né? Não em lugares onde há perseguição contra os evangélicos, né? Ou contra o evangelho. Uma das maiores barreiras de que a palavra de Deus viesse ser aceita estava dentro do testemunho no lar, tá certo? Então, às vezes, esposas que os teus maridos não se convertia pelo testemunho da esposa, ou o filho que não se converte pelo testemunho do pai, né? E assim vice-versa. Então, nós precisamos entender, se você é um pregador da palavra, o primeiro auditório que você tem, as primeiras pessoas que você tem para pregar é a sua família. Quando eu comecei a pastorear, a primeira palavra que eu guardei no meu coração é que as primeiras ovelhas que eu teria que cuidar seria a minha esposa e os meus filhos. Por quê? O próprio Paulo vai dizer que se eu não cuidar da minha casa, como pois eu vou cuidar da casa de Deus? Se eu não me preocupar com as ovelhas da minha casa, como que eu vou me preocupar com as ovelhas do rebanho do meu Deus? Tá certo? Então, observe, caminhe com cuidado, vigie dentro do seu lar, com brigas, com gritos, né? Com confusões, coisas que desaprova, aquilo que o mundo lá fora, como já falamos, usa como laço, laço de acusação. Você precisa se preocupar com a sua reputação, ok? E a sua reputação pode ser aí destruída dentro de casa, a sua postura, os seus gritos, falar palavrão e coisas terríveis aí que pode, né? Coisas que não deve ser nem nomeada em nosso meio, aceita, né? Mas que infelizmente nós estamos vendo aí ser constantemente mostrada em alguns lugares aí. Segundo, na rua. Então, você, pregador da palavra de Deus, você precisa entender que a sua postura na rua, né, as suas vestes, o seu falar, o seu proceder, os seus comentários relacionados à vida alheia, o ambiente aonde você frequenta, também pode desaprovar a pregação em cima do púlpito. Então, tome cuidado na rua, nas companhias, porque nós somos observados, né? Observe aí a importância, então, de nós andarmos aí com consciência. Terceiro, comércios, falando de rua. Comércio, a pessoa compra, a pessoa não paga, tá certo? Está emitindo cheque sem fundo, trambiqueiro, no meio dos comércios ali, todo mundo conhece, né? Ô, esse irmãozinho, irmão, hoje um pregador aí vai vir na igreja, vamos lá, você ouvir a palavra de Deus, vai ter um culto. Quem que é o pregador? É o fulano de tal. Aí o camarada falou, o quê? Esse daí? Ah, rapaz, ele me deve, não me paga. Esse cara vem aqui, compra, né? E não paga. Então, uma reprovação aí tremenda. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Comprar, não pagar, né? De andar corretamente aí com as nossas coisas. Na igreja também, né? Então, no lar, na rua, no comércio e na igreja. Na igreja também, a maneira que nós nos comportamos, a maneira também que se veste, né? Os assuntos aonde nós nos metemos, às vezes a pessoa ela é insubordinada, né? Ela não respeita a liderança, ela lida aí de uma maneira sem prestar conta de nada na igreja, está sempre envolvido em uma polêmica, sempre envolvido, é conhecido dentro da igreja como aquele irmão que se você mexer, você pode ter certeza que você é problema. Você, né, esse daí, ele não está completamente convertido, não. Isso daí pode, com toda certeza, atrapalhar aí a sua mensagem em cima do púlpito, porque você é uma pregação no trabalho. Observe no trabalho, às vezes, né, esse ambiente onde não é o lugar que nós devemos ali estar pregando, falando. Precisamos pregar não com palavras no trabalho, mas com a vida. E às vezes o que mais reprova cristãos é no trabalho, né? Então, observe aí, uma das características de um bom testemunho é você
observar se pessoas que estão ao redor frequentam a igreja através dessa pessoa. Por quê? Porque o testemunho é muito importante no trabalho. Então, às vezes a pessoa está envolvida no bolinho ali das piadinhas sujas, das coisas que não agradam a Deus, tá certo? Eu não estou dizendo que nós não devemos estar nesse ambiente no sentido de trabalho, porque nós estamos no mundo. E Jesus disse que rogou ao Pai não que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Não é se assentar. O se assentar fala de comunhão, de ter comunhão com as trevas, de ter comunhão com a roda dos escarnecedores. Nós não podemos estar ali e nos sentindo à vontade ali naquele ambiente, contando piada, falando coisas que acabam aí desagradando a Deus e também reprovando o seu testemunho. Então tome muito cuidado aí com os teus colegas, né, a maneira que você lida com a sua chefia, com a sua liderança, porque o seu testemunho, ele fala através da sua vida, dessas suas atitudes, tá certo? E também, aqui o sétimo ponto é na vizinhança. Então, quantas pessoas que são reprovadas nas vizinhanças? Por causa de quê? Do primeiro que nós falamos, das brigas nos lares, né? Ou dentro do lar. Às vezes a pessoa está brigando, quebrar as coisas. Aí imagine os vizinhos ouvindo, né? A casa do crente, olha a casa do crente, é o pregador. Aí quando o pregador vai saindo ali com a sua Bíblia e no pregar, imagine o que os ímpios estão caindo no laço do diabo, né? Então, observe aí como que deve ser a vida do pregador à luz da palavra de Deus. Como que deve ser a vida do pregador? Primeiro, a vida do pregador deve ser exemplar. Você precisa ser um exemplo, tá certo? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Marque e leia, por favor. Segundo, a vida do pregador deve ser íntegra. Marque aí. João capítulo 21, versículo 24. Lembre de Jesus, lembre de Daniel. Terceiro, a vida do pregador deve ser uma vida de verdade, tá certo? Eu coloquei isso já, falei a primeira, vamos repetir aqui. Primeiro, a vida do pregador deve ser exemplar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Segundo, a vida do pregador deve ser verdadeira, tá certo? João capítulo 21, versículo 24. Terceiro, a vida do pregador deve ser uma vida íntegra, tá certo? Tito capítulo 2, versículo 7. A vida do pregador deve ser irrepreensível. Tito capítulo 2, versículo 8. A vida do pregador deve ser transparente. Olha só, nós precisamos ter uma vida transparente. Eu li um livro e eu já quero até indicar o livro de hoje. O pastor já se encontra na presença do Senhor, né, descansando em Cristo. O pastor Edson Queiroz, da Primeira Igreja Batista na cidade de Santo André, que se chama Transparência no Ministério. É um livro aí maravilhoso. Eu não me recordo a editora do livro agora, então eu não vou falar porque às vezes eu posso errar. Mas esse livro, ele é um livro que deve ser lido por todo pastor, por todo pregador. O pastor fala de maneira simples, mas profunda a respeito de você ser transparente no ministério. Transparência no ministério. Então, o pregador, ele deve ter uma vida transparente. Filipenses capítulo 4, versículo de número 5. Sendo assim, o que nós vamos, então, fechar a brecha daqueles que querem nos defamar, os difamadores, tá certo? Eles vão acabar se envergonhando com o nosso testemunho. Nós não caímos, então, no laço, que é a 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. Leia aí 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. Então, os adversários aí serão envergonhados diante do nosso testemunho irrepreensível. Tito capítulo 2, versículo 7 e versículo de número 8. Então, você precisa ter um bom testemunho, pregador, exatamente por causa disso, tá certo? Por quê?
porque não devemos ser causa de blasfêmia para Deus ou escândalo, Romanos capítulo 2, versículo de número 28, porque não devemos ser causa de tropeço para o mundo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32, não seja causa de tropeço, alguém, né, acabar olhando para nós como um tropeço de ir para o evangelho. Nós precisamos entender, não me entenda mal o que eu vou dizer, que antes de algumas pessoas chegarem a Cristo, eles chegam até você. Você é o canal de levar essa pessoa até Cristo, mas você também pode ser o canal de afastar essa pessoa para Deus, né? Há um ditado que diz que aquele que foi para a igreja por causa do homem, ou aquele que saiu da igreja por causa do homem, ele não foi para a igreja por causa de Jesus. É verdade, mas também tem um outro ponto, né, a respeito da importância, então, do testemunho, porque nós somos pessoas que são compostas de sentimento, e às vezes, diante da postura de algumas pessoas, nós acabamos nos entristecendo, e isso leva a gerar em nosso coração, às vezes, alguma mágoa, alguma coisa a ponto dessa pessoa não conseguir mais aí estar na presença de Deus. Por quê? Porque quando se fala de um pregador, de um pastor, de um obreiro, né, espera-se dele que ele seja um exemplo dos fiéis, que ele seja uma pessoa confiável, né? Então há uma visão, principalmente naquele que é novo convertido ou alguma coisa nesse sentido, e nós precisamos entender isso, né? Então nós precisamos entender que isso conta muito na vida de algumas pessoas. Depois as pessoas que vão amadurecendo vão entendendo, né, que elas devem olhar para Cristo. Mas até que isso aconteça, essa maturidade vai acontecendo, né, as pessoas sempre elas estão olhando para alguém, observando alguém para chegar até Cristo, tá certo? Então não seja causa de tropeço. Mas um ponto aqui, terceiro, porque não devemos ser motivo de escândalo para os ímpios, segundo Coríntios capítulo 6, versículo de número 3. Então não seja escândalo dentro da igreja de Deus. Tome cuidado com o seu testemunho, porque a quem muito foi dado, a muito será requerido. Um dia nós teremos que dar conta diante de Deus, meus irmãos. E Pedro disse que o juízo vai começar pela casa do Senhor, tá certo? Então nós temos que nos portar de maneira digna para os que estão de fora. Olha só o que 1 Tessalonicenses 4,12 vai dizer: de modo que vos porteis com dignidade para os que estão de fora, e de nada venham a precisar. Olha só, então você fecha todas as brechas. Você precisa entender que o seu testemunho, ele, ou a sua fama, né, ou boa fama, ela vai convencer as pessoas da verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Leia lá para você ver. Então, o seu testemunho pode convencer. Olha, eu vejo verdadeiramente, né, que a sua vida é um exemplo. E eu conheci a Deus, conheci a verdade através da sua vida. O seu testemunho pode convencer o mundo da verdade, tá certo? João capítulo 17, versículo de número 22 e 23. Leia, por favor. Então, nós estamos finalizando falando da primeira característica de um pregador eficaz. O pregador eficaz é o pregador que cuida, sim, da sua reputação. Não abrimos mão do nosso caráter, que é aquilo que somos quando ninguém está olhando, mas não aceitamos que o nosso nome, que o nosso testemunho fique por aí andando de maneira descuidada, né? Então nós andamos de maneira que nós não venhamos cair na desaprovação, na reprovação da igreja e também na condenação aí do mundo. Cuide do seu testemunho, porque a sua vida é a maior pregação. Antes de você estar em cima do púlpito, não se esqueça, tem pessoas que estão nos observando. Eu vou finalizar contando aqui duas pequenas ilustrações. Primeiro, de um pregador que morreu e no seu velório ali começaram a fazer um discurso a respeito daquele pregador, como eu disse, né, que
a reputação é aquilo que as pessoas falam na sua sepultura, tá certo? E o caráter é o que os anjos falam diante de Deus. Começaram a fazer um discurso falando daquele pastor e pregador que estava morto, e começaram a falar que ele era um homem de Deus, que ele respeitava, que ele era um exemplo. Aí diz que a criança, filho daquele que estava ali sendo sepultado, vai até a mamãe. Ele diz assim: mãe, eles erraram, eles estão falando de outra pessoa, eles não estão falando do papai, porque o papai não era assim. Então observe, por favor, a importância do bom testemunho. Então tem muitos filhos que não estão na casa de Deus, não é, meus irmãos, simplesmente aí pelas batalhas espirituais, mas é pelo testemunho, tá certo? De muitos que estão dando dentro de casa. Conta-se que certo dia um pastor sai da sua casa atrasado para ir para a escola bíblica dominical. Ele sai gritando com os filhos, com a mulher, sai colocando a gravata porque perdeu a hora. Vai passando por sinal vermelho até que ele encontra aqueles guarda, os amarelinhos, né, de trânsito. E ele foi parado. Foi parado com muita educação. O guarda chegou, pediu a sua documentação e ele já foi falando com o guarda: vai logo, vai logo, vai logo, multa que eu tô atrasado, me multa aí que eu não posso ficar esperando não, eu pago a multa, né? Aí ele falou: não, peraí, eu vejo que o senhor tá com criança dentro, com a sua esposa, correndo desse jeito, o senhor passou numa velocidade acima do permitido, passou no sinal fechado, não pode, né? E aquele pastor e o guarda não sabia que ele era um pastor, né? Todo apavorado: vai logo, pode multar isso aí, que eu pago isso aí, eu tô atrasado. Aí ele falou assim: eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Ao invés de eu multar você, eu vou te dar um endereço. Porque eu era que nem você assim, nervoso desse jeito. Pessoa estressada, né? Gritava, fazia desse jeito. Mas, sabe o que aconteceu comigo? Eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus na minha vida. E hoje, ele mudou a minha vida. Aqui embaixo tem uma igreja pertinho, eu vou te dar até o endereço. Vai lá, passa lá. E quem sabe, assim como Deus também tocou no meu coração, ele não toque no Senhor e ele não mude a sua vida. Sabe qual que era o problema? Aquela igreja que estava sendo indicada por aquele guarda era a igreja cujo aquele cidadão era o pastor daquela igreja. Então, que nós possamos tomar muito cuidado com a nossa reputação. Que você possa olhar nos olhos da igreja. Que você possa se prostrar. As pessoas podem te acusar, mas elas não podem achar na sua vida aquilo para o que elas querem te acusar. Que Deus abençoe, que você seja um pregador eficaz. Pregador eficaz tem bom testemunho. Pregador eficaz cuida da sua reputação. A rainha de Sabá e outros reis vieram até Salomão e conheceram o Senhor por causa da boa fama de Salomão. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus permitir.